Olá, você tá aí para baixo, pensando aí que você não desenvolveu o seu potencial, ou então que você poderia ter sido mais produtivo, deveria ter tido mais sucesso, tá arrependido pelas coisas que você não fez, pelo potencial que você não desenvolveu? Se este é o seu caso, então uma pausa na sua navegação para gente aí bater um papo, quer dizer, para eu falar, né? E te apresentar uma perspectiva diferente que vai sim te ajudar a sair deste lugar que pode sim ser muito perigoso e pode aí até desenvolver algo mais sério, né? Como aí uma depressão, uma estima muito baixa, enfim, se esse é o seu caso, fique aqui comigo e vamos aí ter uma perspectiva mais realista e que vai te ajudar a sair dessa situação. A gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla das coisas, né? Se você tá aí nessa situação. A nossa sociedade, gente, a gente vive numa sociedade que ela alimenta a ideia, a crença de que a gente tem que ser muito produtivo para a gente ter algum valor na nossa sociedade. Então, quanto mais a gente produz, mais valor a gente tem. E aí eu quero já dar uma pausa, porque apesar da nossa sociedade ter essa crença, eu tenho que te lembrar que você é muito mais do que o trabalho que você produz. Você é muito mais do que o seu sucesso ou do quanto você é ou não produtivo. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou a Thalita, psicóloga dos gringos. Eu gravo esses vídeos no YouTube, mas eu sou muito mais que isso. Eu não sou somente a Thalita, psicóloga dos gringos. E o meu valor, ele está muito além, né, do tanto que os meus vídeos fazem sucesso, ou do tanto que os meus vídeos, do tanto que eu produzo vídeo no YouTube. O meu valor como pessoa, como mulher, está muito além desses números. Então, vou repetir aqui novamente: você vale muito mais do que aquilo que você produz. E por causa dessa crença, né, dessa crença da nossa sociedade moderna, de que a gente tem que produzir muito para ter um valor, é muito comum as pessoas se sentirem envergonhadas quando elas não correspondem a essa crença. Então, as pessoas se sentem envergonhadas aí por não terem desenvolvido o potencial delas, ou então elas se sentem envergonhadas por não terem feito algo que ajudaria elas a produzir mais. Você não precisa ter vergonha de não ter produzido mais. Você não precisa ter vergonha de não ter dado o seu melhor numa determinada atividade. Você não precisa sentir vergonha por não ter vivido todo o seu potencial. A todo momento, né, nas redes sociais, ou até mesmo aí as pessoas falam, né, que a gente é inteligente, que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser. Tem até uma ideia aí de que o ser humano só usa determinada porcentagem do cérebro, né? Essa ideia, essas falas, essas crenças, gente, elas são muito perigosas porque elas são debilitantes. Por que que elas são debilitantes? Porque elas nos fazem pensar que a gente sempre tá com falha, que a gente sempre tá quebrado. E elas levam a gente a pensar que não importa o que a gente faz, a gente sempre deveria ter feito mais. Não interessa o que você fez, você poderia ter sempre feito mais. E o efeito disso é devastador, né? Leva aí ao perfeccionismo, a uma competição assim que não é saudável, né? A sentimentos aí, sei lá, de inveja, enfim.
é um ciclo, né? Pode sim virar uma bola de neve. É muito comum, né, nas minhas consultas, quando eu atendo aí os meus clientes, eu vejo muita gente falar assim: ah, Thalita, se eu não tivesse déficit de atenção, eu poderia ser muito produtivo, ter muito sucesso. Ou então, ah, se eu não tivesse depressiva naquela época, eu teria um potencial maravilhoso, eu seria melhor. Eu ouço isso muito, gente. Ah, se eu não tivesse, sei lá, déficit de atenção, toque, se eu não tivesse depressiva, a minha ansiedade me, me impede de ser muito bem no meu trabalho, a minha ansiedade não me deixa ser produtiva. Eu ouço isso demais. E esse tipo de crença paralisa. Você não precisa sacrificar os seus valores, a sua saúde. Você não precisa se sacrificar para atender a expectativa da nossa sociedade, para atender a expectativa dos outros, tá, gente? Eu acho muito importante é, que esse recado seja aí lembrado, né? A gente meio que sabe disso, mas eu acho que de tempos em tempos, principalmente quando a gente começa a se culpar e a se colocar para baixo, como eu ouço muito, né? Ah, se eu não tivesse déficit de atenção, seria maravilhoso. Eu acho que a gente tem que se lembrar disso, né? Você não pode sacrificar os seus valores, a sua saúde para atender a expectativa de uma sociedade ou atender a expectativa de uma outra pessoa, né? E a gente sempre compara o exterior de uma pessoa, né, que a gente vê aí nas redes sociais ou que a gente conhece. A gente sempre compara o exterior dessa pessoa, aquilo que a gente está vendo, com aquilo que a gente sente, né? E vamos lembrar que aquilo que a gente vê das pessoas nas redes sociais, mesmo dos nossos amigos, a gente está vendo a superfície, né? E quando a gente faz a comparação, a gente sempre compara aquilo que a gente sente, ou seja, a vergonha, né, o arrependimento, aquilo que a gente está guardado ali, com o exterior que a gente vê da pessoa, com o superficial. Então, uma forma aí para a gente fugir desse ciclo, fugir dessa crença que não é saudável da nossa sociedade, é a gente medir o nosso trabalho, o resultado do nosso trabalho, dos nossos esforços, de uma maneira diferente. E como que seria essa maneira? Você vai medir o seu trabalho, o sucesso do seu trabalho, pelo processo. Por exemplo, como que foi difícil para você chegar ao resultado do seu trabalho, né? É claro, eu não vou ser aqui hipócrita, né? A gente precisa sim, né? A gente vive em sociedade, então a gente precisa sim produzir algo, né? A gente precisa ter um determinado sucesso, porque só de ideia não enche barriga, então a gente tem sim que produzir algo, a gente tem que ter um determinado sucesso, né? É muito difícil ganhar dinheiro, então a gente tem sim que fazer essas coisas, tem que se encaixar, mas ao mesmo tempo a gente tem que se proteger. Então, você não vai medir o seu trabalho, o resultado do seu trabalho, através da produção dele ou através de números, tá? Só isso vai te colocar aí nessa crença que não é saudável, nessa crença debilitante. Então, quando você for olhar o resultado do seu trabalho, olhe também o processo desse seu trabalho. Como que foi difícil para você? O tanto de esforço, o tanto que você aprendeu, né? Compare você agora com você antes. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu gravando esses vídeos no YouTube. Eu não vou medir o sucesso dos meus vídeos pelo número de pessoas que eu tenho inscrito no meu canal, ou então pelo número de pessoas que assistiram o meu vídeo. Porque se eu for fazer isso, né, eu vou ficar, a tendência é eu ficar
triste é eu me comparar, porque tem pessoas aí que têm milhões de visualização, milhões de inscritos, né? E eu não tenho esse número, né? E mesmo que eu tivesse um número assim altíssimo, sempre vai ter alguém com um número maior, né? Então aí eu entraria naquela pilha. Então, eu vou medir o meu sucesso comparando assim, como que eu era antes, né? Antes para mim era muito mais difícil gravar um vídeo, eu era muito mais tímida, é, eu tinha uma dificuldade maior, demorava mais. Hoje, claro, ainda tem dificuldades, mas comparado ao que eu era antes, eu assim melhorei muito. Então, esse é um jeito de você medir o seu trabalho de uma forma assim mais saudável, né? E se a gente for reparar, né, quando você for medir o seu trabalho, você já parou para pensar que a gente, ou a nossa sociedade, ela não se orgulha de coisas fáceis, né? De coisas que são fáceis para a gente fazer. Então, assim, a gente sempre se orgulha das coisas que são difíceis para a gente fazer. Mas e as coisas que são fáceis para a gente fazer? Por que que a gente não pode se orgulhar dessas coisas? Às vezes, ter facilidade em fazer algo significa que você repetiu aquela tarefa várias vezes e, num determinado momento, essa tarefa que antes, no início, era difícil, ela ficou fácil. Então, voltando aqui o exemplo da minha gravação de vídeos no YouTube, né? Hoje é bem mais fácil para mim gravar um vídeo no YouTube do que antes, logo no início, né? E a tendência, se eu ficar repetindo os vídeos com frequência, a tendência é ficar mais fácil. Então, assim, eu posso me orgulhar de gravar vídeos de uma forma mais fácil, porque o fácil aí, o trabalho fácil, na verdade, vem de um processo que começou muito difícil. Então, a gente pode sim, né, se orgulhar das tarefas que são fáceis para nós. Então, aí fica aí um para casa para você. Eu adoro dar para casa para os meus clientes. Qual é a tarefa que é muito fácil para você no seu trabalho? E como que essa tarefa sempre foi fácil para você? Você lembra aí quando você iniciou essa tarefa? Como que foi esse processo? Pense aí nessa tarefa. E com isso, a gente tem que parar de igualar, né, trabalho fácil a trabalho ruim. Não, não, gente. Trabalho fácil, ou porque o trabalho é rápido, ou porque foi fácil, não significa que ele é ruim. Isso não tem nada a ver. É uma construção da sociedade, tá? E para fechar aqui este vídeo, essa conversa, eu queria deixar aqui para você bem claro que não há necessidade de você desistir aí dos seus sonhos, dos seus caminhos, daquilo que você deseja para sua vida por causa de um erro, né? Os erros aí fazem parte do processo, fazem parte da vida, e sem erro as coisas não ficam fáceis, tá? Então eu espero aí que com essa conversa você tenha aí mude aí de ânimo, mude de perspectiva, não fique para baixo por conta dessas expectativas que não são saudáveis e não são realistas da nossa sociedade. Muito obrigada por você assistir meu vídeo. Te convido aí a assistir outros vídeos do meu canal. Fique à vontade para deixar comentário, sugestão, opinião e até a próxima. Tchau!